Seguindo, exercício número 2. Acompanhe a correção. Espero que você tenha feito mesmo, hein? Olha só. Dados. Empresa Beta Limitada, início de atividade 15 de novembro de X2, atividade comércio de artigos de banho, opção pelo Simples Nacional, EPP, empresa de pequeno porte, vendas de novembro de 2000 e X2, 250 mil. Muito bem. Então, observe que... Em seguida, pede-se o quê? A. Determine a alíquota efetiva. B. Apure o DAS do mês de novembro de 2000 e X2. C. Determine a alíquota do ICMS a destacar na nota fiscal de venda a contribuinte em dezembro de 2000 e X2. Isso eu vou explicar aqui no final já para você entender, tá? Olha só. Primeiro, então, qual é o anexo? Grife aí, comércio. Comércio é anexo 1, que está lá na página 28. Certo aí? Beleza. Então, coloque aí. Diante de comércio, coloque anexo 1, página 28, tá bom? Para depois, com o tempo, se você precisar consultar aí no material, já está aí fácil. Agora, quando é que a empresa iniciou a atividade? Está lá, 15 de novembro de X2. E qual é o período de apuração? Novembro de X2. Isto quer dizer, então, que nós estamos aí no primeiro mês do início de atividade. E o que diz a regra? Eu preciso saber a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, porque, veja, determinação da alíquota efetiva, eu preciso pegar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, não é isso? Esse é o ponto de partida, certo? Por isso, se eu estou no primeiro mês, eu só tenho a receita de um mês. O que diz a regra? A regra determina que eu pegue essa receita bruta do mês e multiplique por 12, para se ter a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração por estimativa. Então, a primeira coisa que você deve fazer aí é o quê? Ir lá no seu material, onde está 250 mil, Ctrl I, multiplique por 12. E isso dá exatamente 3 milhões de reais. Certinho? Então, não perca de vista. Ó. Esse é o primeiro procedimento que você tem que fazer. Bom, então agora sim. A fórmula você já sabe, alíquota efetiva, RBT 12 vezes a LIC menos PD dividido RBT 12 vezes 100. Que é o quê? Receita bruta acumulada de 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes a alíquota nominal, menos parcela a deduzir lá do anexo 1, dividido pela receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes 100. Pronto. Então, ele está dando 3 milhões, vezes... detalhe. Sabendo que é 3 milhões, agora eu vou lá no anexo 1 e preciso saber qual é a faixa, Qual é a faixa? Então, vamos lá. Anexo 1 está na sua página 28. Então, vamos lá para a página 28. Acompanhe. Primeira faixa, até 180 mil. Segunda faixa, acima de 180 até 360 mil. E assim vai. Se você observar, 3 milhões de reais está em qual faixa? Quinta faixa. Certinho? Então, é a quinta faixa. Se estamos na quinta faixa, veja, qual é a alíquota nominal da quinta faixa? 14,3%. Então, 3 milhões vezes 14,3, menos parcela deduzida da quinta faixa, 87.300, dividido pela, dividindo pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. 3 milhões. E aí, pronto. Encontrei a alíquota efetiva de 11,39%. Certinho? Em seguida, pedir para apurar o DAS. Basta pegar a receita bruta do período de apuração, que é aquele mês de novembro,
vezes a alíquota efetiva, que eu tenho o DAS. Então, qual é a receita bruta do mês de novembro? 250 mil. Vezes a alíquota efetiva de 11,39, o valor do DAS dá 28.475. E o item C, eu pedi o quê? Observe que estou pedindo, determine a alíquota do ICMS a destacar na nota fiscal de venda a contribuinte em dezembro de 2022. Aqui eu quero dar uma paradinha primeiro e esclarecer o seguinte. Veja, aquelas pessoas que fizeram o meu curso de contabilidade geral avançada, aquele curso longo de 9 volumes, que leva 1 ano para fazê-lo, não é isso? Que dá mais de 1.000 páginas de treinamento. No volume 1, você treinou operações com mercadorias. E lá você estudou, inclusive, ICMS, IPI, das empresas que não estão no Simples Nacional. E aí, o que acontece? Quando a empresa compra a mercadoria, está antecipando o ICMS ao Estado, porque no valor está incluso o ICMS. Não é isso? Então, digamos, você comprou 100 mil reais de mercadorias. Ali, digamos, tem 10% de ICMS, para ficar redondo. Então, tá? 100 mil, 10%, 10 mil. Então, quando eu pago 100 mil ao fornecedor, ele que me vendeu me cobrou 100 mil. No valor tem 10 mil de ICMS que ele recolheu para o Estado. Só que quem paga ICMS é o meu consumidor. Então eu estou antecipando um imposto ao Estado no lugar do consumidor final. Se eu estou antecipando um imposto no lugar do consumidor final, eu tenho um direito de recuperar esse valor quando eu vender ao consumidor final. Por isso que o ICMS da compra, da entrada, chamamos de crédito de ICMS, porque em língua portuguesa, direito é crédito. Então eu tenho um crédito tributário junto ao Estado. Então, guarde bem, na entrada, nas compras, nas entradas, eu tenho crédito de ICMS. Guardou aí? Tá. Agora, quando eu pego essa mercadoria de 100 e a revendo, por exemplo, por 300 mil, né, eu tive a saída, não tive de 300 mil. O meu cliente, o consumidor, me pagou 300 mil. No valor tem 10% de ICMS incluso. Certo aí? Então eu tenho 30 mil de ICMS que o consumidor deixou no meu estabelecimento. Esse ICMS que o consumidor me deixou no meu estabelecimento, eu devo ao Estado. Então eu tenho uma obrigação tributária junto ao Estado. Obrigação em língua portuguesa é débito. Portanto, eu tenho um débito de ICMS junto ao Estado, podendo abater o ICMS da entrada, o crédito. Pronto. Então eu tenho débito de ICMS. Repito, eu tenho débito de ICMS 30 mil. Menos crédito de ICMS 10 mil. E eu devo recolher no mês seguinte ao Estado mais 20 mil. Certo? Então esse é o ICMS das empresas que não estão no Simples Nacional. Ou seja, as empresas que estão no lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Entendido aí? Tá bom, então venha para cá. É isso que eu falei, ó. Uma pessoa jurídica com tributação normal. Normal é o que não está no Simples Nacional. Na entrada, quando ela compra, ela aplica a alíquota. No exemplo que eu citei, 100 mil de compra, alíquota de 10%. Crédito de ICMS de quanto? 10 mil. Ela antecipou o ICMS ao Estado no lugar do consumidor que ainda vai nos comprar essa mercadoria. Agora, quando eu vendo a mercadoria, eu estou dando saída. No valor da venda, tem, digamos, a alíquota de ICMS de 10%. Se eu vendi por 300 mil, 10%, eu tenho um débito de ICMS de 30 mil. Certo aí? Então, desse débito aqui, eu abato o crédito, que é o ICMS da entrada. Aí, nesse caso, como o débito é 30 e crédito é 10, eu vou ter um ICMS a recolher de 20 mil. Certo aí? Poderia acontecer o contrário, de o crédito do ICMS ser maior que o débito. Nesse caso, eu não tenho ICMS a recolher, eu tenho um direito de continuar a vender e recuperar. Daí eu tenho ICMS a recuperar. Então, assim é que funciona o ICMS de uma pessoa jurídica que não está no Simples Nacional. Tá bom, agora vamos evoluir um pouco mais. Aqui em cima está uma pessoa jurídica tributada pelo Simples Nacional, tá vendo? Como é que faz? Quem está no Simples Nacional não tem que se preocupar com as compras, e sim com as vendas. Então, lá na sua saída, eu pego a receita bruta do período de apuração, que no caso é a venda de mercadoria, aplico a alíquota efetiva e encontro o DAS, que é o que nós fizemos aqui. A apuração do DAS. Não é assim? Muito bem. Então, veja, eu recolho o DAS e ponto. Agora, raciocínio. Se essa empresa vendeu para uma outra empresa que vai revender,
Aquela que comprou gostaria de ter o crédito de ICMS, concorda? Então imagine, se esta empresa do Simples Nacional vendeu para uma empresa da tributação normal, essa empresa que comprou gostaria de ter um crédito de ICMS, mas não podia, com a Lei Complementar 123 no início. Teve que ser alterada a Lei Complementar 123 para permitir que a empresa que compre do Simples Nacional tenha direito ao crédito. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa de tributação normal e se eu compro do Simples Nacional, como dizia a lei antiga, ela não me dava direito ao crédito, então eu parava de comprar das pessoas jurídicas do Simples Nacional. E quem ficava prejudicado? As pessoas jurídicas do Simples Nacional que não conseguia vender para essas empresas de tributação normal. Certo aí? E isso é um prejuízo na cadeia produtiva. E aí, então, a Lei Complementar 123 foi alterada e agora permite-se que a pessoa jurídica tributada de tributação normal possa aproveitar o crédito do ICMS. Agora tem um detalhe. Quando a pessoa jurídica do Simples Nacional faz esta venda aqui, ela tem que emitir a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal. Tá ok? Que hoje é eletrônica, não é isso? Então, nessa nota fiscal, ela tem que discriminar o quê? A mercadoria, o ICMS e o total. Para que, se ela vendeu para essa pessoa jurídica aqui, para que esta pessoa jurídica aqui tenha o direito, né, se ela está fazendo esta compra aqui, não é isso? Certo? Então, se ela vendeu lá, digamos, por aquele exemplo de 100 mil, então seria uma compra de 100 mil e teria direito ao crédito de ICMS. A questão é, aquela pessoa jurídica do Simples Nacional tem mesmo que destacar o ICMS aqui? Quando ela vende para uma pessoa jurídica de tributação normal que seja contribuinte do ICMS, ela tem que destacar o ICMS na nota fiscal para que esta empresa possa aproveitar o crédito. Deu para entender aí? Agora sim, finalmente vamos ao ponto. Veja, qual é a alíquota do ICMS a ser informada aqui? É aquele da partilha. Quando eu faço a partilha, pego aquela tabela 2, lá no caso o anexo 1, eu não faço a partilha, como fizemos naquele exercício número 1, né? Eu preciso saber qual é esse percentual de ICMS. Esse percentual de ICMS é que será informado aqui. E esta empresa de tributação normal, quando ela compra, ela aproveita essa alíquota de ICMS. Legal, né? Pronto. Isto explicado, agora sim podemos calcular, olha, determinação da alíquota do ICMS a ser destacada na nota fiscal. O que eu tenho que fazer? Né? Essa alíquota efetiva eu calculo das, não é isso? E faço a partilha em reais. Mas eu posso pegar essa alíquota efetiva e aplicar o percentual da partilha para saber o quê? Exatamente o percentual, a alíquota do ICMS. Para isto, eu vou lá, olha, pego a alíquota efetiva, que é de quanto? 11,39. Certo aí? Tá aqui. E vou lá no, né, anexo 1, na tabela 2, na segunda faixa, e vejo a alíquota do ICMS. Então vamos lá. Na página 28, se você observar. Pronto. Encontrou aí? Segunda faixa. Qual é a alíquota de ICMS que está lá na última linha? 34%. Estou no anexo 1.
Anexo 1. Muito bem. Então, anexo... Aliás, no nosso caso é qual a quinta faixa. Eu que estou fazendo confusão. Aqui é quinta faixa. Segunda faixa foi aquele exercício número 1, lembra? Né? Tô ficando maluco. É a idade. Vou fazer 18 anos agora. Mas olha só. Veja. Então, na quinta faixa, eu levei um susto aqui. Né? Então, peguei a alíquota efetiva, vezes a partilha do ICMS. Vamos lá junto comigo? Na quinta faixa, tá lá. Última linha. 33,5%. Tá aqui? Acertei. Nota 10 pro Roberto. Então, vezes 33,5%, dá o quê? 3,82% de alíquota de ICMS a ser destacada na nota fiscal eletrônica de quê? De venda. Para que, né, quem comprou possa aproveitar o crédito do ICMS se ela é contribuinte do ICMS. Está lembrado do meu curso de contabilidade? Está lembrado do meu curso de ICMS interestadual? Muito bem. A gente diz o quê? Que segundo a Constituição Federal, né, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, mas que, né, quem é contribuinte do ICMS é aquele que circula mercadorias e ou presta serviços de comunicações e ou de transportes interestaduais e ou intermunicipais com habitualidade e com fins econômicos. Lá no meu curso de Direito Empresarial, inclusive, estudamos tudo isso, né? E, inclusive, a questão de CNPJ, inscrição estadual, que é a inscrição no ICMS, etc. Estudamos. E aí, então, o que acontece? Né? Nesse caso, como a empresa é contribuinte do ICMS, atende a esse conceito, então essa pessoa jurídica aqui, ela tem inscrição estadual no ICMS. Então, quando ela informa a sua inscrição estadual, ao preencher aquela nota fiscal, aquela empresa do Simples Nacional, ela tem que destacar o ICMS, e o ICMS a ser destacado aqui, tá? É essa alíquota do ICMS de quê? Do mês anterior. Por isso é que você está fazendo esse curso, né? Porque imagine, seu cliente está lá, né, em dezembro, vai emitir a nota fiscal de venda para um contribuinte do ICMS. O contribuinte do ICMS quer que destaque a alíquota do ICMS. E qual é a alíquota do ICMS a ser destacada lá na nota fiscal de dezembro? A alíquota do ICMS da partilha de novembro, sempre do mês anterior. Deu para entender o raciocínio aí? Se tiver a questão relacionada à retenção de ICMS, o ICMS a ser destacado para retenção também é nesses moldes de cálculo. Deu para entender o raciocínio? Esse mesmo raciocínio se aplica lá para a retenção do ISS também. ISS teremos oportunidade nos demais exercícios tratarmos o assunto. Mas o raciocínio é sempre o mesmo. Deu para entender aí? Beleza!